Imagina você chegar numa concessionária para comprar um carro e descobrir que o apelido dele é Fazedor de Viúvas. Ou pior, e se eu te disser que muita gente comprou esse carro justamente por esse motivo? Rapaz, não sei se eu compraria não. Poderia até comprar, mas deixar ele no canto lá, quietinho, não botaria a mão nele não. Só ficava admirando mesmo. Hoje eu quero te contar uma história de um carro que ficou famoso por dois motivos, muito diferentes. De um lado, ele foi um dos carros mais revolucionários que a Porsche já colocou nas ruas. Do outro, ele ganhou esse tal apelido que arrepia qualquer entusiasta. Fazedor de Viúvas. Mas vou te contar essa história depois da vinheta. Moço da boina aqui na área, e vamos falar de carro de um jeito certo? Bom, parece exagero, mas quando você entende como a Porsche 930 nasceu, de onde veio a tecnologia dele, como ele se comportava na rua, começa a perceber que essa fama não surgiu do nada não. E tudo isso começa nas pistas, tá? Mas especialmente uma das corridas mais importantes da história do automobilismo. Lá atrás, no começo dos anos 70, a Porsche já era uma marca extremamente respeitada nas competições. A fabricante alemã já estava bem envolvida nas corridas de endurance, principalmente nas 24 horas de Le Mans. E naquela época surgiu uma categoria chamada Grupo 4, que permitia as montadoras experimentar novas tecnologias que depois poderiam chegar nos carros de rua. E foi dentro desse ambiente competitivo que a Porsche começou a estudar uma tecnologia que ainda não era muito explorada naquela época: o turbocompressor. A ideia era simples na teoria, mas extremamente complexa na prática. Usar os gases do escapamento para gerar uma turbina e comprimir esse ar para dentro novamente do motor, gerando mais potência sem precisar aumentar tanto o tamanho físico do motor, né? Esses experimentos completamente malucos começaram ali nos carros extremamente agressivos, como o lendário Porsche 934 e depois o mais brutal ainda, Porsche 935. Esses carros foram criados justamente para competir no Grupo 4 e, como de se esperar, dominaram várias corridas de endurance. Então a Porsche percebeu que o turbo não era só mais uma solução de corrida, mas uma tecnologia que poderia transformar completamente o desempenho de um carro esportivo. E a Porsche vive de carro esportivo. Então foi aí que nasceu uma ideia ousada. Por que não levar essa tecnologia das pistas diretamente para um carro de rua? E assim, em 1975, nasceu o Porsche 930, o primeiro 911, que basicamente era uma versão do clássico 911 da época, mas com toda a ferocidade dos carros de Le Mans. A gente está falando aqui de um período em que poucos carros de rua tinham potência realmente elevada. 270 cavalos para um carro pequeno era bastante coisa. E naquela época, fazer um carro potente significava motores absurdamente grandes, com 5, 6, 8 litros e até com 16 cilindros no motor. De repente, a Porsche aparece com o 911 equipado com motor pequeno, porém um turbocompressor enorme, capaz de transformar aquele carro em uma máquina absurdamente rápida, isso na década de 70. Mas sabe o que é rápido também? Você deixar seu like, lógico, então já fortalece aí deixando seu like, considere se inscrever no canal também, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola por aqui, beleza? Isso vai me ajudar bastante, tá? Agradeço demais. Mas voltando, a parte mais interessante dessa história toda é que a tecnologia turbo naquela época ainda era muito bruta. Hoje, quando você dirige um carro turbo moderno, 1.0 até, a entrega da potência é bem suave, progressiva, controlada, uma série de sistemas eletrônicos. Mas em 70 não era bem assim. A 930 Turbo tinha um probleminha chamado Turbo Lag, que basicamente significava um atraso de resposta do turbo. Você acelerava o carro, respondia de forma relativamente tranquila e de repente, bum! Quando o turbo entrava em ação, vinha muita explosão de potência. Era como se o carro tivesse duas personalidades completamente diferentes e você não sabia exatamente como ele ia se comportar. Agora imagina uma situação, você está fazendo uma curva, acelerando de forma controlada e de repente o turbo resolve entregar toda a força que ele tem de uma vez só. Um carro comum já seria muito complicado, mas no caso da 930, existia outro detalhe importante. O motor ficava na traseira, o que é até hoje. Então isso significa que a traseira do carro concentra muito peso. Quando a potência chegava de uma forma brusca, esse peso extra poderia fazer com que o carro girasse. Com outras palavras, a traseira poderia escapar de uma maneira tão violenta que se o motorista não tivesse a experiência suficiente ali para controlar a situação, era poste na certa. E foi justamente por causa desse comportamento que a 930 ganhou o apelido do tão famoso Widowmaker,
ou seja, fazedor de viúvas. Claro que é um nome dramático, mas ele representa bem o respeito que esse carro passou a exigir de quem estava no volante. Não era um carro para qualquer motorista, não era um carro que você simplesmente acelerava sem pensar e deixava o sistema agir. Ele exigia habilidade, atenção e principalmente respeito pela máquina de quem estava guiando, né? Mas ao mesmo tempo, essa personalidade agressiva foi exatamente o que transformou o 930 em uma lenda. Porque quem aprendia a dirigir aquele carro de maneira certa descobriu uma experiência completamente diferente. O turbo entrando com força, um empurrão brutal nas costas, lá ele, e o som do motor boxe atrás de você e aquela sensação de estar pilotando algo que realmente queria escapar da sua mão a qualquer momento. Era uma experiência crua, visceral, extremamente emocionante. E pra época, em 70, imagina como era, velho. Algo que muitos entusiastas dizem que os carros modernos cheios de eletrônica já não conseguem entregar da mesma forma. Além disso, o design da Porsche 930 também ajudou a criar a identidade. Aquele gigantesco aerofólio traseiro não era apenas estético. Ele ajudava a gerar mais estabilidade em altas velocidades e também era necessário para acomodar ali o intercooler em outras versões. Aquela traseira larga, os paralamas alargados e a postura agressiva deixavam com que o carro não seja um 911 comum. Era algo especial. E com o passar dos anos a tecnologia evoluiu, os sistemas eletrônicos começaram a aparecer e as Porsches ficaram cada vez mais refinadas e previsíveis. E hoje os carros como a Porsche 911, 992, por exemplo, são absurdamente rápidos, mas ao mesmo tempo extremamente controláveis, graças aos controles de tração, estabilidade e uma engenharia muito mais avançada. Mesmo motores ainda continuando na traseira, o que não é o comum. Mas mesmo com toda essa evolução, a 930 continua sendo lembrado como um dos carros mais icônicos da marca. Porque ela representa uma época diferente do automobilismo. Uma época em que os carros eram mais selvagens, mais imprevisíveis. Então a 930 não era só um carro rápido. Ele era um teste de coragem, um desafio ali para quem estava no volante. Talvez exatamente por isso ele continua sendo respeitado até os dias de hoje por entusiastas de carro e principalmente da Porsche. E agora eu quero saber da sua opinião. Você teria coragem de guiar um carro com essa fama? Um carro que nasceu nas pistas de Le Mans e que trouxe a tecnologia de corrida para a rua e ficou conhecido como o lendário fazedor de viúvas. Porque uma coisa é certa, quando a gente começa a entender histórias como essa, a gente começa a perceber que alguns carros são muito mais do que máquinas. Eles são capítulos inteiros de uma história automotiva. E uma outra lenda que entrou para a história também por motivos ousados foi a Porsche 996. Muita gente não gosta, mas foi esse carro que ajudou a Porsche a continuar existindo. Então se quiser saber como tudo isso aconteceu, confira esse vídeo que já começou a rodar na sua tela.